Artigo 36. O transporte por qualquer meio e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas para fins comerciais ou industriais requerem licença do órgão competente do CISNAMA, observado o disposto no artigo 35. Parágrafo 1º. A licença prevista no caput será formalizada por meio de emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 2º. Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6.938. Parágrafo 3º. Todo aquele que recebe ou adquire para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Parágrafo 4º. No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino. Parágrafo 5º. O órgão ambiental federal do CISNAMA regulamentará os casos de dispensa de licença prevista no caput. Artigo 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente do CISNAMA e de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6.938, sem prejuízo de outras exigências cabíveis. Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença do órgão federal competente do CISNAMA, observadas as condições estabelecidas no caput. Capítulo 9. Da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Inciso 1. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo, em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Inciso 2º. Emprego da queima controlada em unidades de conservação em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. Inciso 3. Atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1, o órgão ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham planejamento específico sobre o emprego de fogo e o controle dos incêndios. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição constante do caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º. É necessário o estabelecimento de nexo causal
na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Artigo 39. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate de incêndios florestais. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que comprova a articulação institucional, com vista à substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Parágrafo 1º. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, preservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. Parágrafo 2º. A política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais. Capítulo 10. Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais, como retribuição monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas, e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente. A linha A. Sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento de estoque e a diminuição do fluxo de carbono. A linha B. A conservação da beleza cênica natural. A linha C. A conservação da biodiversidade. A linha D. A conservação das águas e dos serviços hídricos. E. A regulamentação do clima. F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. G. A conservação e o melhoramento do solo. H. A manutenção de áreas de preservação permanente e de reserva legal e de uso restrito. Inciso 2º. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros. A linha A. Obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. A linha B. Contratação do seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. A linha C. Redução das áreas de preservação permanente, da reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, gerando créditos tributários. A linha D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na forma da Lei 9.433, para manutenção, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da bacia de geração da receita. A linha E. Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas, de extinção, manejo florestal e agroflorestal,
sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. A linha F, isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas de água, trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 3º. Incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como a linha A, participação preferencial nos programas de apoio e comercialização da produção agrícola. A linha B, destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionados à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever: inciso 1. Destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental. Inciso 2. Dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Inciso 3. Utilização de fundos públicos para a concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação, recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Parágrafo 2º. O programa previsto no caput poderá ainda estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos no artigo 4º, 6º, 11 e 12 desta lei, ou que estejam em processo de cumpri-los. Parágrafo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA, ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto aquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos nas linhas A e do inciso 2 do caput deste artigo, até que as referidas sanções sejam extintas. Parágrafo 4º. As atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais, de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Parágrafo 5º. O programa relativo a serviços ambientais previstos no inciso 1 do caput deste artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Parágrafo 6º. Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no artigo 36 da Lei 9.985, com finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Parágrafo 7º. O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso 1 deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares, como definidos no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 42. O governo federal implantará programa para conversão da multa prevista no artigo 50 do Decreto 6.514, destinado a imóveis rurais, referente a atuações vinculadas a desmatamentos em áreas
que não era vedada a supressão que foram promovidos sem autorização ou licença, em data anterior a 22 de julho de 2008.